Olá, família! Estamos juntos novamente neste domingo. Que esse domingo seja um dia de paz, um dia em família, um dia para trazer o Evangelho para pertinho de nós, um dia para fazer Jesus viver em nós, possamos vivenciar o Evangelho. Nós vamos dar início hoje ao capítulo 4, os bons hábitos, fazendo a leitura e reflexão dessa obra de Walter Barcelos, Educadores do Coração. Nós tomamos essa obra como um disparador para as nossas ideias, para as nossas reflexões. Mas é importante que a gente fique fazendo essas reflexões de uma forma bem ampliada, né? Considerando os conhecimentos que a ciência hoje em dia já nos traz, os conhecimentos que a gente já falou, da neurociências, da psicologia e de tantos outros saberes, né? Da filosofia, da educação. E, obviamente, como todo esse estudo é baseado na doutrina dos espíritos, né? Tem embasamento da doutrina dos espíritos e do Evangelho de Jesus, a gente tem que fazer essas considerações, né? Podendo ampliar o nosso olhar, passar a ver a vida nessa perspectiva de um ser espiritual, de um ser integral e de um ser em relação consigo mesmo, com Deus e com o mundo, né? Com as pessoas. Esse capítulo 4 dos bons hábitos, ele tem uma parte que chama Arquivo dos Maus Hábitos e outra que ele fala Centro de Influenciação Psíquica. Eu vou começar a conversar a partir desse tópico, porque ele resume as ideias de que a gente já veio trazendo, né, veio discutindo, e como ele faz, né, essa síntese, eu achei interessante começar por aí, para a gente avivar algumas reflexões já feitas, para começarmos a trazer outros ensinamentos, outras questões. Então, o recinto doméstico é o meio mais poderoso de influência profunda sobre a mente infantil, não apenas de alguns momentos de relacionamento, mas de tempo diário integral. Então, nós estamos falando, tem que ter isso em vista, nós estamos falando da criança, mais propriamente do bebê, o recém-nascido. Nós nascemos num lar, uma família. Hoje as configurações de família são diversas, então não estamos entrando nessa questão, né, de discutir as composições familiares, mas estamos considerando que um espírito, para vir ao mundo, ele encarnar, ele precisa de um corpo físico que vai se formar no ventre de uma mulher. Essa mulher, ela vai, nesse processo de gestação, se envolver com essa, vamos dizer assim, com essa ideia de ser gestante, de ser mãe, porque algumas mulheres não querem ser mães. Elas engravidaram, mas não têm o desejo, não planejaram e não têm o desejo. Porque uma coisa é você não planejar uma gravidez, mas ao se descobrir grávida, desejar esse filho e ter esse filho e criá-lo, educá-lo, né, como tal, fazendo parte da família. Mas outra coisa é uma mulher que se descobre grávida, né? Isso não acontece por acaso, né? Não é geração espontânea. Ela teve um relacionamento com um homem e engravidou. Então, há muitos elementos que estão neste processo. O envolvimento com o que é o pai da criança que vai nascer,
um envolvimento dela própria com esse processo de gestar uma criança, de se tornar mãe, e o pai, né, o homem se tornar pai, de se formar uma família, porque podem não estar casados. Então vamos colocar um cenário que já estamos aqui, século XXI, as pessoas não casam para ter relacionamentos sexuais, elas acabam se relacionando antes, muitas vezes antes, né? E isso é uma realidade. Então a gente está considerando esses aspectos. Quando esse espírito ele começa esse processo de reencarnar, ele está envolvido em vários contextos, né? Então, como que está a questão da mãe, da gestante, se ela deseja, se ela planejou, se ela não deseja, quais são os conflitos que ela carrega. E o pai também, né? Se foi um relacionamento passageiro, a gente vive um momento de relações que nós chamamos de líquidas, em que não há vínculos sólidos, né? Solidificados numa relação, por exemplo, em um casamento. Então, às vezes, a pessoa simplesmente tem um encontro sexual e nada mais. Então, o que faz esse homem nesta relação? Ele sai de cena, ele assume. Existem várias decisões que são tomadas. Não podemos ficar estreitos àquele modelo de um casal, homem e mulher, num relacionamento heterossexual, que estão casados e ali decidem ter um bebê e planejam. Então, assim, existem várias realidades por trás de uma concepção e do nascimento de uma criança. E nós precisamos considerar todos esses aspectos. Questionar como que essa criança chegou ao mundo e como ela passou a ser recebida pelas pessoas. Porque a mulher, podendo decidir se quer ou não quer ser mãe, ela pode colocar esse filho para adoção ou ela pode cuidar desse filho. Então, estamos numa conversa sem julgamentos. Não é aqui para traçar julgamentos de valor. É para a gente ter a noção de que existem realidades múltiplas, né, configurando aí essa situação que é única para cada ser que vai encarnar. Esse espírito, ele recebe um corpo, ele nasce, né, tem lá é gestado então no ventre de uma mulher, e essa mulher pode ser a sua mãe, tornar-se mãe nesse relacionamento. Então nós consideramos que essa chegada, né, ela pode se dar em um ambiente doméstico, num ambiente familiar. Mas o que eu estou problematizando aqui é que há realidades muito distantes desse cenário que a gente acaba criando, daquela família, né, bonitinha, feliz, que é um homem e uma mulher casados e que querem ter um filho e assim o fazem, tem e o recebem. Nós estamos vivendo diversas realidades em que às vezes esse bebê é fruto de um relacionamento, às vezes não desejado, às vezes rompido, um bebê que chega e que esse relacionamento já não existe mais e que tem a figura de uma mulher que pode não desejar ser mãe. Então, várias configurações possíveis, vários fatores que vão interferir,
e vão construir, vão constituir ali este ambiente em que a criança vai se desenvolver, tá? E o que a gente precisa entender é que precisamos ampliar a nossa visão, não ficar com a visão estreita de aquele relacionamento padrão, aquele modelo papai, mamãe e filho. Nós temos que ampliar esse modelo para incluir várias outras possibilidades de relacionamentos e de modelos. Nós vamos dizer que não podemos mais dizer que há um padrão. Nós temos que começar a olhar para essa realidade com, assim, sem o julgamento moral, sem o julgamento de valor, mas com o olhar de quem reconhece. Isso está sendo um fato, um acontecimento, e sem ser bom ou ruim. Mas como que a gente pode manejar? Quais são as necessidades desse bebê? É isso que a gente vai ter que começar a pensar. Quais são as necessidades desse bebê? Esse bebê precisa sobreviver. Então, ele nasceu, está no mundo, ele precisa sobreviver. Como é que ele vai sobreviver? Nós já discutimos isso. Ele está num recinto em que ele vai precisar de cuidados diários para o seu corpo físico e cuidados diários também dos aspectos afetivos, psicológicos. Nesse primeiro momento de vida, esses primeiros anos de vida, essa é a nutrição, né? Precisamos nutrir esse bebê com esses elementos, né? Sem desconsiderar o que se passa ali com os cuidadores, né? As pessoas que estão nesse lugar de responsabilidade, do cuidado com esse bebê. Então, nós temos o pai, a mãe ou outros cuidadores. Por isso que a gente fala em cuidadores, né? Educadores do coração. Essa é uma expressão linda, porque a gente pode considerar várias pessoas, incluindo os avós, os tios, né? Várias pessoas, os professores também fazem parte desse processo. Então, o que nós temos que oferecer a esse bebê? A gente já sabe, né, que ela nasce com extrema dependência, precisa desses cuidados. Então, continua aqui. O espírito reencarnado se acha num processo lento de integração na vida corpórea, sujeito às impressões do caráter, da moral, das ideias e do comportamento dos pais. Então, 2 educadores, tá? Esse processo lento, quando a gente fala aqui lento, de integração na vida corpórea, é porque o processo de reencarnação, ele vai se dando lentamente até os 7 anos de idade, mais ou menos, né? São ciclos de 7 em 7 anos que nós vamos aí atravessando certas etapas e tal. Os primeiros 7 anos de vida do bebê são fundamentais, porque ele está no processo de aprendizado e desenvolvimento do seu corpo, e ele vai lembrar aqui, né, da hipnose terapêutica. Tá? Que a criança é um espírito reencarnado, nós já sabemos. E devemos tratá-la desta forma, né? Considerando essa mudança de perspectiva, passarmos a nos ver como seres espirituais. E está em hipnose terapêutica, ele esqueceu do seu passado, ele está num corpo bastante limitado, ele não tem capacidade de manifestar, né, as suas potencialidades, as suas habilidades. Então ele vai aprender a falar, ele vai aprender a se
locomover, né? Ele vai aprender a andar. Então, há uma série de desenvolvimentos, né, psicológicos, fisiológicos, que essa criança, motor, né? Que essa criança vai precisar passar, né, por esse período de desenvolvimento. E neste período ela vai sofrer as influências. Daí ele fala as impressões do caráter, então os temperamentos dos pais, né, as suas crenças, os seus valores, as suas ideias e os seus comportamentos. Então, se uma criança, desde pequenininha, ela vamos dizer assim, educada com pais que são amorosos, que são atenciosos, né? Os seus educadores, eles suprem essas necessidades, tanto afetivas quanto físicas, ela vai ter um desenvolvimento. Se uma criança tem privações, né, ela pode ter dificuldades para se desenvolver. Então, ela não teve uma alimentação adequada, ela pode ter um atraso no seu desenvolvimento, porque faltaram nutrientes. Se isso para o corpo físico é uma lógica incontestável, a gente sabe que precisa de uma alimentação adequada para que o corpo se desenvolva de forma adequada. O cérebro que está em pleno desenvolvimento, ele precisa de uma série de nutrientes, de gordura, né, que tem bastante gordura no leite materno. Se isso tudo falta, a gente vê uma criança que cresce, cresce abaixo do esperado, né? Ela tem um peso também abaixo do esperado. Se afeta o corpo físico, as privações do relacionamento, uma criança que não é olhada, que não brincam com ela, não sorriem, não conversam com ela, é uma criança que pode demorar a aprender a linguagem. É uma criança, a gente vê muito isso nas pesquisas com crianças que foram abrigadas. Crianças que não são colocadas no colo, que elas choram até a exaustão. Já viram que agora com as neurociências, elas fazendo todo um estudo com as imagens, o que acontece no cérebro de crianças quando passam, por exemplo, por esse chora, até cansar e aí dorme, a gente diz, deixa chorar até dormir, porque depois acostuma com o colo, depois não quer outra coisa. Essa mentalidade que a gente tinha, né, algumas décadas atrás, ela precisou ser revista com as novas pesquisas, com os novos estudos, mostrando que uma criança que chora até cansar e acaba dormindo, é uma criança que entra num desamparo. Ela desenvolve ali, naquele momento, um estresse, mas tão alto, que já é definido como estresse tóxico, porque eleva a quantidade de hormônio. Esses hormônios, né, o cortisol, a adrenalina, eles acabam atrapalhando o desenvolvimento do cérebro, e a criança está com esse cérebro em desenvolvimento, começa a afetar e atrapalhar, né, matar neurônios por conta do excesso desses hormônios. Então, começamos a interferir no desenvolvimento da criança nesse nível, né, cerebral, fisiológico, afetando o seu corpo e o seu psiquismo. Nessa criança que ela chora e não é atendida na sua necessidade de afeto, ela pode estar, né, simplesmente precisando do aconchego, se sentir segura, se sentir amparada, o calor, né, o cheiro, né, a voz que acalma, tranquiliza aquela criança. Esses elementos são muito importantes para o desenvolvimento psicológico e emocional. Essa criança pode sentir exatamente esse desamparo, que é
de que adianta eu chorar? De que adianta eu pedir? De que adianta eu me manifestar se ninguém me atende? Isso, ao longo do tempo, se persistir esse tipo de comportamento, a criança chamando, pedindo atenção e não tendo a atenção que ela quer dos seus cuidadores, dos adultos, ela pode sentir exatamente isso e criar uma crença que fica arraigada. Essa crença vai depois promover os hábitos, que é o capítulo, nós falamos no capítulo anterior, e esse capítulo vai tratar dos hábitos também. Então, essas crenças que nós formamos muito cedo na nossa vida, quando encarnamos, nessa fase da infância, nós passamos a acreditar, por exemplo, que não adianta fazer alguma coisa, chorar, pedir. Essa criança acaba ficando num estado de que não adianta o que ela faça, né? Ela pode chorar, ela pode espernear, e isso nada adianta, isso cria a sensação de uma impotência. Ela aprende com esse tipo de comportamento, uma impotência aprendida. Isso está no estudo do Seligman, como eu já falei, né, da obra dele, Florescer. Ele fez o estudo do otimismo, da felicidade, do bem-estar, e nessa obra Florescer ele ele faz o estudo, trata dessas questões da impotência. Eu aprendo que não adianta fazer alguma coisa porque não vai ter o resultado. E isso vai repercutir ao longo da vida. Então não adianta estudar porque não vai tirar nota boa mesmo. Não adianta fazer um esforço porque não vou conseguir. Então a pessoa isso vai afetar ao longo do tempo a autoestima, porque é uma pessoa que vai acreditar que o que ela faz não serve para nada, não, né? E isso é um aspecto, um exemplo que eu estou dando. Tá? Isso é uma possibilidade. Não pense que é assim, aconteceu isso, vai dar aquilo. A vida não é assim. Né? Isso é um aspecto que eu estou trazendo para ilustrar. Nós temos que entender que nós sofremos, né, aí várias influências, vários acontecimentos que vão todos eles juntos criando muitas crenças, muitas. A gente não tem uma crença, a gente vai criar milhares de crenças na infância ao longo da vida. Algumas crenças, elas são raízes, elas ficam lá bem na base, e a partir dessas crenças vão surgir pressupostos, nós vamos criar ideias. Como eu falei, não adianta fazer esforço aí de melhorar esse meu trabalho, porque eu não vou conseguir essa promoção. Não adianta me dedicar tantas horas assim nesse estudo, porque eu não vou conseguir a promoção que eu quero, não vou conseguir o título. Então são pessoas que às vezes que não tentam concurso, não tentam um bom emprego, não fazem né, estudos para, por exemplo, mestrado. Elas não vão investir nela porque elas têm essa crença, e essa crença vão surgir dali esses pensamentos, pressupostos. Eu passo a acreditar, parto do princípio que não adianta fazer um esforço porque não vou passar nesse concurso, não vou conseguir a promoção, eu não vou conseguir porque não adianta. E isso gera comportamentos, pensamentos. Né? Os pensamentos que são criados a partir disso, né, eu não tenho capacidade, eu não consigo mesmo, eu sou fraco, e vou pensar nessas coisas a meu respeito,
e vou passar a agir conforme meu pensamento. Veja que a coisa é bem complexa, mas isso acontece. Então, com um fator que a gente pense, são vários que vão atuar. Então, são vários comportamentos, várias influências que esse bebê vai sofrendo, a criança, né, ela vai aprendendo. Então, uma pessoa que está cuidando da criança, ela cria na base do autoritarismo, então ela grita, vai fazer o que eu tô mandando, fica quieto, tá de castigo, do castigo, da punição, tá de castigo, não pode fazer isso, tem que ser do meu jeito, e eu mandei e acabou. Então, que, se ela criar, veja que tem que ser uma coisa que persiste, né? Que é um comportamento que se repete. A criança, neste ambiente, com esse tipo de informação, de influência que ela vai recebendo, ela pode, naquela fase que ela começa a espelhar o que ocorre com ela começa a gritar também. Ela começa a dar ordem também. Se dão ordem para ela, ela pode dar ordem para o outro também, dependendo do temperamento dela. E esse temperamento, a gente já falou também em outros vídeos, nada mais é do que os temperamentos, eles são essas características que o espírito traz na sua bagagem milenar, de diversas encarnações, vai adquirindo essas características que vão compor o que hoje a gente chama de temperamento. E tipificamos, né? Ó, pessoa que age assim, 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 assado, é o temperamento colérico. A pessoa que age assim, 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 é o temperamento sanguíneo. A gente tipificou, percebeu um certo padrão de comportamento e foi ali ajustando. Tudo bem, não tem problema, isso mesmo que a gente acaba fazendo com os estudos, perceber que é um certo padrão ali. Pessoas que são mais assim, autoritárias, né? Um espírito que vem com essa característica, se ele está num ambiente que existe esse autoritarismo, ele vai manifestar. Então, o que a gente precisa perceber é que as características que nós, espíritos, quando nascemos, começamos a manifestar, veja que na hipnose terapêutica está adormecido com algumas, é um bebezinho um pouquinho mais agitado, um bebezinho que fica mais irritadiço, outro que dorme mais, né? O outro é mais tranquilinho, a gente já percebe. Então, já tem diferenças logo que o bebê nasce, né? Mas ainda assim, ele não está manifestando todas essas características. Ao longo do seu desenvolvimento, ele vai manifestar. E a gente já começa a perceber muito bem em as crianças de 8, 9, 10 anos, essas características ali já estão bem marcantes. São espíritos, às vezes, muito inteligentes, mas muito autoritários. Querem dizer o que o outro deve fazer. Só que isso já começa a parecer pequenininho. É quando os pais atentos, né, os adultos cuidadores atentos àquele comportamento, eles vão precisar agir ali. A educação, ela vai fazer com que essas características possam ser transformadas. A ação tem que ser, como Kardec vai falar, no Livro dos Espíritos, questão 685A. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. O que nós estamos falando? Então, desses caracteres, essas características, elas vão precisar ser trabalhadas, e se essa criança está
né, dando ordens, né, vira para, como eu já experimentei várias vezes, né, vivenciei isso com meu filho, de dizer, ó, isso, quero isso, então, quero água, me dá tal coisa. E a gente precisa entender que não é porque ela tem essa característica que tá tudo bem. Ah, ela é assim, ela tem esse temperamento. Exatamente é porque ela tem essa característica, esse comportamento, esse temperamento, que a gente deve agir ali. Identificar onde é que precisa ser atuado e influenciado. Os pais, eles têm que fazer esse papel de agir para equilibrar aquele impulso. Veja que ficar dando ordens pode ser bom em algum contexto, mas não em outros. Então, nós temos que educar essa criança para ela aprender a pedir. Então, é o trabalho que, por exemplo, eu faço. Como é que fala? Né? O que você está querendo? Então, a palavra pedir é eu posso, você pode. Você já começa a perguntar, você pode me dar um copo d'água? Então, nós temos que dizer para a criança o que ela deve falar. Nesse momento em que ela é pequenininha, essa é a nossa tarefa. Começar a agir enquanto ela está nesse processo de receber. Porque depois que esse período que ela está assimilando, ela vai captar o tom de voz, porque ela vai ver que não é gritando, me dá! Pode me dar, por favor? O tom de voz tem que se modificar, a pergunta tem que ser reelaborada e falar com gentileza. E aí ela vai aprender que existe um jeito mais adequado para se expressar do que aquele que ela estava fazendo. Nós vamos precisar, sim, dar essas regras para as crianças. Né? Nós entendemos que nós precisamos de regra para conviver e conviver bem. Conviver bem exige que nós façamos os nossos deveres para que os direitos dos outros sejam respeitados. Então, cada um tem o seu dever a cumprir. Você tem o seu dever, o outro tem o seu dever, eu tenho o meu dever. Se eu cumpro e cada um cumpre o seu, nós vamos respeitar a liberdade, o espaço do outro. E com isso, existe uma boa convivência. A questão da ética vai dizer sobre isso, da boa convivência. Nós buscamos esses valores, porque já percebemos que são esses os valores e valores que a gente percebe que a religião transmite. Mas não precisamos ficar atrelado à religião. Nós já entendemos que determinados valores, se estabelecidos numa relação, elas geram bem-estar e bem-estar para todos. Então, se eu sou gentil com você e você é gentil comigo, nós vivemos uma relação agradável. Agora, se eu sou autoritária, né, e você é autoritário, a gente tende a entrar em conflito e ficar brigando e gritando. Se eu sou gentil e o outro fica gritando, né, é autoritário, mas né, raivoso, nós temos que buscar um equilíbrio para quê? Para que o outro não me desrespeite, para que eu não permita ser desrespeitado. Então, é preciso, já desde cedo, mostrar essas regras, essas condições de uma boa convivência para as crianças. Então, veja aqui, o ambiente familiar, e aí a família, como ela se compôs, é um lugar em que a gente vai treinar isso tudo. Né? É um lugar em que ela vai estar atenta a tudo que é passado para ela. Nas telinhas, é o celular, a televisão, né? O computador, né? Nós temos redes sociais.
não podemos dar telinhas para crianças com menos de 2 anos. Tem muitas pesquisas já dizendo isso. Deixa a criança brincar livremente, os brinquedos, deixa ela explorar o ambiente, fazer, né, desenhos, massinhas. Ela precisa sentir, literalmente, trabalhar as sensações e desenvolver o seu corpo, caminhar, né, olhar, reconhecer o que está à sua volta, a natureza, ter contato com os animais, com as plantas. Então, até os 2 anos, para um bom desenvolvimento, a gente deve excluir a telinha. Telinha, na verdade, né, celular, joguinhos, esses desenhinhos para as crianças, vamos dizer que só no caso assim de muita necessidade, em que todos os recursos foram esgotados, a gente precisa que a criança fique calma porque está fazendo uma viagem longa, é cansativo e tem outras pessoas em volta, a gente abre uma exceção. Mas no dia a dia, a criança deve ser apresentada a outros elementos, outros estímulos, ter outros recursos para o seu desenvolvimento. Então veja que ali, nesse ambiente, e ela está se desenvolvendo, ela vai receber esses estímulos, ela vai ser educada conforme a gente direcionar, né? Mas ela vai estar igual a anteninha, captando tudo, captando tudo. E ela capta, nós já falamos também, os sentimentos, as vibrações que as pessoas que estão ao seu entorno estão emitindo. Então, muitas vezes, e esse é um ponto que eu queria conversar, porque essa semana eu fiz algumas reflexões e o tema, muitas vezes, tem se repetido. O que é? Às vezes a criança tem um comportamento e a criança não é pequenininha não, tá? Tô vendo isso com meu filho que vai fazer 11 anos. O meu estado emocional interfere no estado emocional dos meus filhos, daqueles que estão convivendo comigo. Nós já falamos disso, repito agora dando essa ênfase, né? O meu estado emocional, vamos pensar que nós irradiamos. É muito importante a gente ter essa compreensão. A gente sabe que o sol está ali, ele está iluminando, porque ele irradia, né? Ele tem esses raios infravermelho, ultravioleta e outros tantos, né? Gama, não sei, eu não sei, mas os nomes, mas a gente sabe que ele irradia essa energia que ilumina e aquece. A gente sente isso. A gente percebe a claridade do ambiente. A gente sabe que o dia amanheceu porque o sol está ali iluminando. E a gente sente o calor quando está ali em contato com o sol. À noite, a ausência deste astro, né? Nós temos ausência. Não existe uma estrutura, né? um astro que gera a noite, que gera a escuridão. A escuridão é a ausência da luz, é a ausência deste esse objeto, esse órgão, esse astro que gera essa radiação que ilumina e aquece. Então a noite ela é mais escura e fria. Esse pensamento é por analogia. O que a gente pode pensar? Que nós, como se fôssemos um sol também, irradiamos. Nós não percebemos, é invisível essa radiação. A gente não percebe o raio do sol. A gente sente o calor,
A gente vê a claridade, mas o raio, vindo aqui o raio, eu não estou vendo o raio, como a gente também não vê o ar que a gente respira. A gente não está vendo as vibrações que a gente emite pelos nossos pensamentos e sentimentos. E é isso que é importante, que a gente tenha a noção. É como a gente sabe, o celular capta também radiações, o micro-ondas. Não precisamos hoje, né, ter que elaborar tanto assim para poder compreender que existe muita coisa se passando neste mundo invisível. Então, é invisível para nós, mas existe, está aqui presente. Estou emanando, vibrando. Essa energia, ela vai e ela chega na criança, da criança passa para nós. Então, o que nós estamos vibrando é captado pelas crianças. Então, se eu modifico o meu pensamento, se eu modifico as minhas emoções, eu posso perceber uma mudança também no comportamento da criança. Se a criança anda muito triste, se a criança anda muito agitada, se a criança anda desatenta, a gente costuma perceber isso e achar que é um problema de saúde, que ela está com algum transtorno, vai levar no médico e aí o médico diz, ela está realmente, por exemplo, com um transtorno opositivo desafiador, o TOD, que eu falei na vez passada, troquei as letrinhas, falei desafiador, opositor, mas enfim, é uma criança que te desafia, se opõe às coisas, ela quer fazer do jeito dela. Isso é um movimento importante porque ela quer se afirmar, porque provavelmente ela está se sentindo muito sufocada com as pressões do ambiente, exigindo que ela seja de uma determinada forma, que ela faça do jeito que os outros querem, sem consideração com aquilo que ela quer. Então, nós precisamos perceber a nossa participação, a nossa influência. Porque nós fazemos isso com a criança, mas nós fazemos isso com todas as pessoas, nos nossos relacionamentos. Então, se eu quero que faça desse jeito, como eu estou no processo de educação de uma criança, é mais fácil eu exigir da criança isso, né, esse comportamento, que ela faça do jeito que eu quero, do que exigir de outras pessoas. Mas se eu entro numa relação com o meu companheiro, com a minha companheira, de ficar exigindo dele que ele faça aquilo que eu acho que é o certo, ou do jeito que eu gosto, ou do jeito que eu quero, então, ele não lava a louça direito, ele deixa a cama mal arrumada, ele não sabe fazer essas coisas porque não faz do jeito que eu quero. Mas ele faz, ele lava a louça, ele arruma a cama. Mas não é do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho que tem que ser, e aí eu exijo dele, reclamo com ele, aí meu companheiro fica num desconforto e pode até dar briga. Então, assim, nós precisamos entender a nossa participação. Quando a gente está exigindo que seja do nosso jeito. E a gente pode estar fazendo isso com os nossos filhos. Exigindo deles que eles sejam aquilo que nós queremos que eles sejam, sem um espaço de consideração, de escuta, para saber o que eles estão sentindo, o que eles pensam, o que eles querem também. Então, eles começam a dar respostas. Se eles não sabem conversar, se eles não sabem falar, o caminho é, às vezes, do choro, da birra, da oposição. E a gente acha que isso é um problema deles. Se torna um transtorno que é pessoal. A gente acha que o problema está na pessoa e não na relação, nas nossas influências, naquilo que nós estamos exigindo, construindo, naquilo que eu estou colocando. Então, é preciso começar a refletir. Nós precisamos fazer esse exercício de nos questionarmos o que é que eu tenho exigido do outro ou que tipo de pensamentos e emoções eu estou vibrando que faz com que a minha criança tenha determinado tipo de comportamento. Então, com o meu filho, por exemplo, quando eu comecei a ficar mais tranquila,
menos exigente, conversando mais com ele, eu percebi que a ligação forte que ele tem comigo, ele começou a ficar mais tranquilo, menos agitado, falando mais, conversando mais, ouvindo mais. E por quê? Porque eu passei a ouvi-lo mais. Então, com a minha percepção, a minha consciência, né? Então, a tomada de consciência, eu fiz com que ele fosse afetado. Também por isso, mas num sentido mais, que a gente pode dizer, positivo, porque ele começou a apresentar uma qualidade de vida. Então, o sentido positivo aí é o que eu falo de qualidade, de certo bem-estar, que ele ficou mais sereno, que ele pôde conversar, que ele pôde... Por quê? Porque aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa, começou a ser acolhido e valorizado. A gente quer ser assim. A gente quer ser ouvido e valorizado no que a gente fala, o que a gente sente. As crianças também. E todas as pessoas que convivem com a gente também. Então, essa é a reflexão de hoje. Desejo a todos uma ótima semana, que Deus nos abençoe e até o próximo domingo.